E a gente segue com muitas informações nesta manhã. Uma delas é que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os deputados aliados do governo devem pedir amanhã a instauração da comissão parlamentar de inquérito para apurar a atual gestão da Petrobras, após a estatal anunciar um novo reajuste de preço dos combustíveis. Quem tem as informações é a repórter Carol Rosito, que vem ao vivo conosco, direto de Brasília. É com você, Carol. Oi, Jairo. Bom dia mais uma vez para vocês. Bom dia a todos. Olha, segundo até o próprio presidente Jair Bolsonaro, essa iniciativa já recebeu o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Lira que tem reuniões já nessa segunda-feira com líderes partidários para discutir, entre outras medidas, propostas também sobre mudanças na política de preços da Petrobras. Ele que durante o feriado chegou a defender publicamente a renúncia imediata do presidente da estatal, José Mauro Coelho, mas ainda não se manifestou sobre essa possibilidade de CPI. A gente lembra que o presidente Bolsonaro defendeu durante o feriado, a instalação de uma CPI para investigar o presidente, diretores, todo o conselho administrativo da Petrobras, depois do anúncio, então, do reajuste dos combustíveis que aconteceu na última sexta-feira, O presidente chegou a chamar de traição ao povo brasileiro essa medida de reajuste e até fez um cálculo ali de uma eventual perda de 30 bilhões de reais para a Petrobras, caso de fato o Congresso Nacional decida investigar a estatal. Essa medida, inclusive, já foi até endossada pela própria oposição, que defendeu a instalação de uma CPI, disse que acredita que a comissão vai poder investigar assuntos relacionados sobre a ingerência do governo federal, atingindo diretamente o Palácio do Planalto, sobre essa questão do aumento dos combustíveis, esses reajustes recentes que a gente vem acompanhando. Mas a gente lembra que tem ali um longo caminho, até de fato conseguir instalar uma CPI nesse momento. Para que isso aconteça, os deputados precisam apresentar um requerimento, no caso da Câmara dos Deputados, com assinaturas de 1/3 dos parlamentares da casa. E estamos também há 4 meses das eleições, as eleições de outubro. Nesse momento, até na avaliação de alguns deputados, a dificuldade para discutir uma CPI nesse momento seria garantir o quórum, durante as reuniões, as audiências, as convocações, porque a gente sabe que tem um período de duração longo de CPI. A última CPI que a gente acompanhou foi a CPI da Covid, quase 4 meses, se não me engano, de duração. Então, há 4 meses das eleições, isso seria um problema nesse momento. Mas a gente segue acompanhando, acho que até a expectativa para essa segunda-feira, para a gente sentir direitinho o termômetro, de como está repercutindo isso dentro do Congresso, a gente vai poder saber melhor a partir de amanhã. Eu volto com vocês. Estaremos acompanhando aqui, Carol. Obrigada pelas informações. Já vamos seguir com esse assunto com o Gustavo Uribe. Gustavo Uribe, 9h56. Bom dia para você, Uribe. Tá tudo bem? Dormiu direitinho? Tá pronto para o plantão, né? Tudo certo. Bom dia, Jairo. Bom dia, Marcelo. É um live de domingo, praticamente, o que a gente tem neste momento. Trouxe café e café num copão, justamente para aguentar este domingo de manhã. Mas esse café tá misturado? Tá uma cor estranha isso aí. Deixa eu ver. Eu prefiro não revelar o que tem nesse café. Deixamos da maneira como eu mostrei, tá tudo certo. Tá tudo bem. Uribe, vamos ao que interessa, Bom, a gente deu esse break news, na sexta-feira, durante o live, inclusive, falando sobre essa possibilidade, que o presidente Jair Bolsonaro defendia a abertura dessa CPI para investigar a Petrobras. Tem apoio no Congresso essa CPI? Em que pé estão as negociações? Marcelo, é o seguinte, você precisa de 1/3 dos votos para abrir uma CPI, uma comissão de inquérito. 171, então, na Câmara dos Deputados, 27 no Congresso, um dos dois você consegue abrir a CPI. Na última semana, havia uma expectativa muito grande. O próprio presidente Jair Bolsonaro conversou com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para instaurar a CPI. Mas nesse final de semana, você teve um arrefecimento do clima dentro do próprio Palácio do Planalto. Tem aquela máxima da CPI. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E é uma CPI para investigar um comitê, uma comissão de administração da Petrobras que foi indicada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, a oposição que inicialmente estava a favor, ontem eu conversei com o Reginaldo Lopes, por exemplo, que é o líder do PT
na Câmara dos Deputados, ele diz que a oposição não deve apoiar, porque avalia como uma cortina de fumaça neste momento. E dentro do Palácio do Planalto, há integrantes que são assessores presidenciais que avaliam que também não seria muito bom para o governo, porque poderia avançar sobre outras áreas do governo e poderia ser um fator de desgaste ao presidente Jair Bolsonaro. Além, claro, o que a Carol Rosito trouxe, essa expectativa de que em ano eleitoral dificilmente você tem quórum para uma comissão de inquérito. Tivemos uma tentativa, por exemplo, daquela comissão de inquérito para investigar os 2 pastores que agiam como atravessadores no Ministério da Educação, e aquela comissão de inquérito não foi à frente porque os senadores estavam mais preocupados com as suas agendas políticas em seus redutos eleitorais do que, de fato, na comissão de inquérito. Então há uma probabilidade pequena dessa CPI vingar, mesmo que o governo consiga ter os votos e consiga, eventualmente, instalá-la. Só que você tem no Congresso Nacional outras alternativas para você tentar responder esse aumento dos combustíveis, que deve ser foco amanhã às 15 horas na reunião de líderes da Câmara dos Deputados. Uma delas a gente já trouxe em primeira mão na CNN Brasil, que é a questão de incluir no Senado Federal, na PEC dos combustíveis, um destaque que você propõe um auxílio para motoristas autônomos e também de táxi, de aplicativos, e também caminhoneiros, para que você tenha uma espécie de auxílio combustível. Seria um valor de R$100 a R$300, um impacto fiscal de 4,5 bilhões. É uma proposta que já recebeu o sinal de ok do Ministério da Economia. Então poderia ser um destaque incluído na PEC dos combustíveis, que é aquela PEC que propõe uma contrapartida de 29 bilhões para as unidades da federação que isentarem o ICMS sobre o diesel e o gás. Essa é uma possibilidade. A outra que deve ser discutida na Câmara dos Deputados, mas também passa pelo Senado Federal. É um projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal, também do deputado federal Reginaldo Lopes, que ele propõe uma transparência da Agência Nacional de Petróleo sobre os lucros e dividendos da Petrobras. Ou seja, que tem que ser publicizados, ou seja, passados para a população para ela entender qual é o cálculo do preço final dos combustíveis. E tem 2 destaques que foram retirados da Câmara dos Deputados que podem voltar para o Senado Federal. Um deles é o que proíbe a Petrobras de exportar petróleo refinado quando a demanda interna é grande por esse combustível. Pelos combustíveis, no caso, gasolina e diesel. Então, o Petrobras não pode, por exemplo, exportar para Bolívia e Paraguai. Ela tem que manter no Brasil. E um outro ponto que é bastante polêmico, e isso deve causar bastante dor de cabeça junto ao mercado financeiro, é a possibilidade de mudar o cálculo daquele petróleo ou daquele combustível refinado que é vendido pelas distribuidoras. Hoje esse cálculo é feito com base no mercado internacional, no valor do dólar. Seria passar para o real, levando em conta apenas o preço de custo. Isso é uma espécie, nos bastidores se fala muito isso no mercado financeiro, de interferência na política de preços da Petrobras. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está empenhado em ter algum tipo de alternativa justamente para pressionar a Petrobras nesse momento que houve o repasse de preço. Ele chegou a dizer, inclusive, de dobrar a taxação dos lucros da empresa, o que dentro da Petrobras pegou muito mal. Então agora a gente tem que observar essa reunião de amanhã às 17 horas. A partir dela, vamos saber quais dessas propostas devem ser levadas adiante numa tentativa de pressionar a Petrobras a não fazer mais repasses de combustíveis. Valeu, Líbio, obrigado. Daqui a pouco você volta aqui com a gente. Vamos acompanhar como é que vai ser essa movimentação nesse novo foco que é a Câmara, né? E também de um instrumento que habitualmente é da oposição, mas talvez possa ser usado pelo governo, que é a CPI. Já já você volta.